Um detetive não vive apenas de casos envolvendo o indivíduo acusado. Às vezes, temos que ir além para decifrar a verdade por trás dos panos. Esses são os casos especiais dos animes. Parece que chegou o dia. Vamos ter que mexer nisso, né? Você só diz isso porque não é você que vai ter que resolver isso. Eu mereço. Tá, mas você vai me ajudar. Esses casos não tem como eu fazer sozinho. Caso Bleach. Ocorrido: acusação de alteração de informações. Resumo: o anime é acusado de alterar informações para facilitar um relacionamento inexistente. Objetivo: descobrir se houve realmente alteração ou uma falha de entendimento. Eu simplesmente não acredito que cheguei a esse ponto. Mas tudo bem. Antes que venham reclamar comigo, eu sugiro que vejam o vídeo todo, e para aqueles que não conhecem, o detetive de animes faz uma análise neutra e sincera do caso, nunca pendendo para nenhum dos lados. Agora vamos começar. Há algum tempo que eu vejo comentários de fãs de Bleach enaltecendo que o caso Ichigo com a Orihime faz sentido e que qualquer um que discorda foi porque viu apenas o anime e isso dificulta seu julgamento, pois o anime inventou um relacionamento do Ichigo com a Rukia. Mas a pergunta é: eles estão certos? Bem, depende do que você considera com estarem certos. Se estarem certos considerar que eles acreditam que o anime inventou momentos Ichiruki, então não, eles estão completamente errados. Mas se for dizendo que o anime dificultou o julgamento das pessoas, então, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que sim, eles estão certos. A relação Ichiruki nunca foi feita planejando ser romântica no mangá. Vamos ter que ir por partes nesse ponto, porque o assunto é bem mais confuso do que parece. Até por isso decidi fazer isso como uma investigação do detetive de animes. Então vamos começar com a parte onde essa bagunça começa: a diferença do mangá e do anime. Dizer que o anime inventou essa relação do Ichigo com a Rukia é muito exagero, já que, de fato, existe uma relação muito próxima deles no mangá. Termo mais correto seria que ele meio que recontextualizou. Para simplificar, imagine a relação do Ichigo com a Rukia como se fosse a cena do protagonista acertando um soco no casal que estava provocando a Mia em Monster Musume. O relato real, ou no caso, o mangá, é apenas o protagonista metendo um soco e dizendo que ele não ficaria quieto vendo eles tentando humilhar a Mia, apenas por ela ser uma semi-humana. Mas o relato, de acordo com a Mia, ou seja, a versão do anime, é algo como ele surgindo como um cavaleiro no cavalo branco e se declarando para ela dizendo que não iria deixar ninguém machucá-la com o visual de anime shoujo. Acaba que é basicamente isso que houve. Por mais que existam sim cenas como a despedida da Rukia sendo levada pelo Byakuya, ou até o Ichigo vendo ela desaparecendo na sua frente após a Batalha do Inverno, isso não foi intencionalmente feito para ser um exemplo de cena romântica, mas depois eu comento melhor disso. O grande problema mesmo foi, em partes, do estúdio Pierrot, e que fique bem claro essa questão do em partes. Por mais que eu não queira tacar pedra no estúdio, porque eles não são exatamente o verdadeiro culpado dessa bagunça toda, eles são praticamente as testemunhas e cúmplices dessa zona que virou essa história, e o motivo é simples. No anime, o Ichigo e a Rukia têm momentos mais glamourizados, se assim podemos dizer. Em grande parte por causa de recursos existentes no anime. Para resumir ao máximo, enquanto no mangá temos um quadro estático com a cena deles se encarando, no anime eles aproveitam a música, closes, pausas dramáticas e outros artifícios. Junta tudo isso e temos uma cena que originalmente eram só duas pessoas conversando e se encarando, que virou uma cena que parece uma discussão de um casal problemático de Hong Kong. Outro recurso que o anime se aproveitou, mesmo que só um pouco, foram os fillers. Sejam nos episódios como do Arco dos Bounds, Arco do Muramasa, ou até mesmo com filmes como Fade to Black, que é simplesmente feito para shippar o Ichigo com a Rukia. O anime foi se aproveitando das possibilidades e momentos desses dois juntos.
Fade to Black, na verdade, é o caso mais gritante disso, pois é um filme onde toda a Soul Society simplesmente esquece da existência da Rukia e o único que se lembra é o Ichigo, sendo obrigado a ir atrás de resolver o problema e culminando em uma batalha final contra a Rukia dominada pelo vilão e ele mesmo não conseguindo enfrentá-la direito. Isso ajudou muito o pessoal que já viu uma certa química nesses dois a acabar enxergando ainda mais essa relação de casal. Fora que essa questão de um relacionamento onde os dois se provocam e brigam constantemente não é bem um problema. Isso dá uma ideia até que o Ichigo e a Rukia se sentem tranquilos para serem eles mesmos apenas um com o outro. Mas aí é que tá. Isso seria romance? Não exatamente. A intenção do Kubo com isso seria uma coisa parecida, mas não exatamente isso. Seria uma relação de parceiros, ou como diriam em One Piece, Nakama. A Rukia tinha um tratamento de Nakama com o Ichigo. E sim, isso pode ser considerado um arquétipo de personagem. Para ser mais direto, Nakama seria um arquétipo de personagem com uma relação de respeito mútuo, lealdade inabalável e um entendimento profundo que serve como motor de narrativa. Um exemplo bom de Nakama seria a Dawn de Pokémon ou os próprios Mugiwaras de One Piece. Por mais que eles discutam entre eles e tenham suas desavenças, eles jamais iriam trair seus companheiros. Mesmo Nami vendo que o Luffy é um idiota em vários momentos, ela jamais se deixa levar pelo medo e acredita no seu capitão, seja contra o Enel ou até mesmo contra o Kuma. A Rukia é exatamente esse tipo de personagem. Uma parceira leal que vê no Ichigo seu parceiro perfeito, um companheiro insubstituível, mas isso não configura uma relação romântica, ao mesmo tempo que não a impede. E é meio que nisso que começa a surgir a bagunça. Diferente dessa relação de Nakama, Orihime surge na história como uma personagem feminina e peituda. É sério, é só isso. Podem colocar os adjetivos que for pra essa personagem, metade do enredo dela na história não sai disso. Ela é a garota bonita, peituda, alegre, que tem um péssimo gosto culinário, extremamente gentil e insanamente poderosa. Essa criatura é simplesmente a arma perfeita para acabar com 90% dos inimigos e problemas da história. E o único motivo para ela não fazer isso é que o Kubo notou que deixar um poder tão insano em uma personagem sem um limite seria loucura. Então ele enfiou a desculpa mais idiota possível. Ela é gentil demais para ter uma intenção assassina e por isso não consegue machucar nem seus inimigos. Isso só se torna um problema, pois ela decide ir ajudar o Ichigo depois de descobrir seus poderes e salvar a Tatsuki. Mas alguém me diz qual a utilidade dela nos arcos seguintes? Sim, isso é importante, pois mesmo a Rukia estando presa na Soul Society, ela ainda teve momentos importantes, e alguns que envolviam o Ichigo, seja sendo resgatada, ou até a revelação de que ela matou o irmão do Ganju. Já a Orihime, bem, se ignorar a meia hora de conversa com o Ulquiorra, que meio que não serviu de porcaria nenhuma, já que ele nunca entendeu direito o coração humano e morreu pouco depois, então dane-se tudo o que ela não fez no arco dos Arancars. O maior motivo para ter uma relação próxima do Ichigo com a Orihime nesse ponto seria ele saber que ela o curou depois da luta contra o Grimmjow, e ela ser a donzela em perigo que nunca deixa de ser um peso morto. Podem dizer que a cena dela se declarando pro Ichigo foi bonita e tudo mais, e eu até concordo que foi legal. Mas vamos combinar que uma declaração só é considerada útil se a pessoa que recebeu sabe que ela aconteceu. A questão é que o Kubo nunca se preocupou tanto com isso, e podemos dizer que esse foi o seu maior problema. Até porque, sendo um foco ou não, ele criou esse buraco enorme no enredo de Bleach. Sejamos honestos, Bleach é um Battle Shonen focado em porradaria. Tite Kubo jamais planejou se focar em romances, esse tipo de coisa, apesar de, sim, ele demonstrar alguns possíveis casais se formando, como Gin e Rangiko, ou Matsumoto. Sim, por incrível que pareça, tem um casal canônico em Bleach, mas ironicamente, esse é o único, fora, sei lá, Masaki e Shinki, né? Acho que 3 filhos já explicam o suficiente. A intenção do Kubo com essas relações nunca foi desenvolver um romance, mas sim focar em lutas. Por esse motivo, existem tão poucos casais, e até mesmo esse casal é um artifício de roteiro para desenvolver a trama do personagem. Gin era apaixonado pela Rangiko, que
que por sua vez também o amava, mas por culpa de ele ter feito todo aquele plano para tentar recuperar a parte da alma que ela perdeu para os servos do Aizen, ele foi obrigado a se pintar de vilão e ainda acabou morto pelo Aizen, sem jamais poder viver ao lado dela. Um verdadeiro romance trágico, porém, só esse mesmo. Mas aí você me pergunta, Ué, tá querendo dizer que não houve construção de romance para os casais finais? então, é por aí, mas não é bem isso. Sabe aquela ideia de criar pistas para a pessoa decifrar? Foi mais isso, na verdade. A intenção do Kubo com o casal Ichihime é que seria um casal feito com momentos sutis. Uma cena da Orihime corando aqui, ela se declarando ali, um ciúminho envolvendo a Neriel para dar um tempero e pronto, tá aí a construção desse casal. Já no caso de Renruki, eu diria que foi ainda mais sutil, pois a intenção dele seria mostrar que no passado o Renji se apaixonou pela Rukia, e com isso ele só queria vê-la feliz. Mas como ela foi adotada pelos Kuchiki, ele acabou se afastando em uma tentativa de não se tornar um empecilho, ao mesmo tempo que começou a usar o Capitão Byakuya como seu objetivo de força com o intuito de conseguir superá-lo e poder se aproximar da Rukia novamente. Pensando dessa forma, até parece uma construção criativa, correto? Pois o problema é exatamente nessa construção por um motivo. O fator suposição. O único jeito do espectador entender isso é se ele supor tudo o que eu acabei de falar e depois associar que isso foi construção de casal que ele fez. Tudo só piora quando temos o time skip pós a batalha contra Iwatch, onde eles estão casados e qualquer fã da série fica com aquela cara de o que eu perdi? Pois nada durante todo o enredo do mangá entregava o mínimo de desenvolvimento. Agora, lembra que eu disse que a Pierrot era apenas parte do problema quando se trata do pessoal interpretar o Ichigo e a Rukia como um casal? Pois é, isso porque a outra parte cai tudo na conta desse japonês safado. Para muitos que leram o mangá, pode ser bem simples associar uma relação de proximidade do Ichigo com a Rukia e dizer que eram só amigos. Mas isso não significa que todos pensariam dessa forma. Acontece que, mesmo o autor não priorizando o casal em Bleach, muitos momentos que ele cria com essa temática da relação de Nakama entre o Ichigo e a Rukia gera uma certa ambiguidade. Ou seja, alguns podem interpretar como dois amigos, outros como irmãos e outros como um casal. O problema principal é o nível de proximidade e principalmente a forma como eles se tratam. Ichigo e Rukia parecem que só conseguem ser eles mesmos quando lidam um com o outro. Mas, por mais que isso seja apenas pelo fato de se sentirem confortáveis por serem muito amigos, também pode ser um sinal de afeto e até início de romance. Para facilitar, temos alguns exemplos de ambos os casos. Um caso claro de Nakama, onde os dois se soltam quando estão juntos, é Itadori e Nobara, de Jujutsu Kaisen. É quase impossível imaginar esses dois juntos sem lembrar de alguma coisa idiota que parece que só rola porque são eles juntos. Agora, um exemplo de casal formado exatamente por essa relação de Nakama: Ryuji e Taiga de Toradora. A Taiga é conhecida como a tigresa de bolso por ser extremamente irritada e o Ryuji é visto como um delinquente ambulante por ter seu olhar agressivo. Mas a real é que ele não passa de um garoto gentil e esforçado, enquanto a Taiga apenas não consegue aceitar ser derrubada por nada nem ninguém. Ele esconde sua timidez com um ar de garota irritada. Os únicos capazes de ver por trás dessa faceta são os seus amigos, Minori e Kitamura, pois os conhecem há mais tempo e ainda assim eles mesmos não conseguem prever algumas atitudes deles. Nisso podem vir com o argumento de que Toradora é um Ronkon e Bleach é um Shonen, e de fato teriam razão. Mas nisso eu tenho duas ressalvas. A primeira é que essa questão de companheirismo rola até em alguns shonens, como o Natsu com a Lucy em Fairy Tail. Mas a outra ressalva é que, por mais que ele não tenha tanto interesse em desenvolver romance por não ser o foco, essa forma de construção do casal possui dois erros graves que fazem essa discussão ser ainda mais extensa: o roteiro mal escrito e a reciprocidade. Vamos começar do ponto mais simples.
Se ele desenvolve uma ideia de romance, por mais simples que seja, ela deve ser bem feita. Caso contrário, ela é falha e isso gera um erro na escrita. Isso não é teoria ou opinião, isso é fato. Assim como uma luta mal coreografada é feio e até idiota em uma luta, um casal mal construído é um romance mal feito, independente do gênero da sua obra. Não é porque Toradora é um anime de romance que a gente tem que engolir quieto se a luta da Taiga contra a Presidente fosse mal animada. Assim como não é porque Bleach é um anime de luta que a gente tem que aceitar de boas que o romance da Orihime surge no início do arco Arancars e depois só vai ter outra coisa quando os dois estão casados. Sutil ou não, planejado ou não, ele desenvolveu um romance, então ele deve ser bem construído, sim. Não estou dizendo que precisava de inúmeros episódios de romance fofo ou eles tentando se beijar no meio da guerra contra os Quincy, não! Estou pedindo apenas algum tipo de demonstração. Orihime se declarando de novo, ou o Ichigo demonstrando fazer algo especificamente por ser a Orihime, algo assim. Um bom exemplo? Em Fairy Tail, as cenas do Grey salvando a Juvia não contam como romance, porque ele faria isso com qualquer aliada, seja da guilda como a Lucy ou a Erza, e até mesmo alguém que nem mesmo conviva com eles, como a Mered ou a Cheria. Porém, quando passamos disso para um momento quando ele admite para Juvina que de fato ele tem sentimentos pela Juvia, e depois diz que gostaria de saber como ela estava durante os episódios de 100 Years Quest, isso sim é uma demonstração de romance. Algo assim ficou faltando em Bleach para demonstrar o interesse dos personagens. Algo que, infelizmente, os fillers fizeram muito bem para o casal Ichiruki. Cenas como a Rukia pistola contra os inimigos que acertaram o Ichigo em Diamond Dust Rebellion, o Ichigo hesitando em enfrentar a Rukia em Fade to Black, os dois indo patinar no gelo, essas coisas ajudam muito a ter essa ideia. E vamos combinar que, por mais que não fosse a intenção, a cena da despedida do Ichigo depois da Batalha do Inverno não ajuda nem um pouco a tirar essa ideia da cabeça. Mas é nisso também que reside o maior problema dessa discussão toda. Vocês perceberam que eu passei o vídeo inteiro falando de momentos da Orihime pelo Ichigo? Pois é, mas e o contrário? Beleza, e agora? Vamos acabar com esse dia trem. O Ichigo nunca demonstrou nenhuma forma de prioridade com a Orihime. Qualquer coisa que ele fez por ela podia ser muito bem colocado para qualquer outro personagem da história. Ele se preocupou porque a Orihime foi levada pelo Ukiora, assim como a Rukia foi levada pelo Byakuya? Ou que tal quando não conseguia mais sentir a presença do Chad na Soul Society? O Ichigo vai ficar preocupado com qualquer um de seus companheiros, isso não é exclusivo da Orihime. Nesse ponto, a menos que venham com a desculpa que ele escolheu ela porque ela é uma gasosa, não sei onde surgiu esse romance que nunca foi mostrado. Já o caso do Randy com a Rukia piorou mais ainda. Ela se apaixonou por ele... pelo quê? O cabelo ruivo arrepiado que lembrava o Ichigo? A cara amarrada que ele sempre teve? De onde veio isso? Se for considerar que ela amava o Randy desde o Urukongai, então parabéns. A relação dela era uma merda, porque foi ele falar bem da família Kutiki que ela se afasta e passa meses sem conversar com ele, só voltando a se verem quando ele surge como tenente do 6º Esquadrão vindo buscá-la. Nisso que surge a dor de cabeça dessa história. Como resultado disso tudo, temos um relacionamento que nunca foi bem desenvolvido no mangá, com várias brechas para um possível entendimento de romance entre os protagonistas, mas que, na verdade, nunca foi planejado, e mesmo assim o anime tratava isso como uma possibilidade, trazendo ainda mais momentos que motivaram esse pensamento. Conclusão, a fandom simplesmente se dividindo entre a galera que acreditava fielmente no casal Ichiruki e os outros que viam uma possibilidade com Orihime que, depois de confirmada, passaram a tratar qualquer um que achava o contrário de pessoas que foram enganadas pelo anime. Antes que me encham um saco, eu quero deixar claro que não, as novels não contam para nenhum tipo de desenvolvimento ou análise por um motivo simples. Eles não tentaram expandir a história ou o mundo como rola com Burn the Witch. Eles servem mais para explicar algo que não foi explicado no mangá. E outro fato que deve ser considerado é que se a sua história não consegue ser sustentada sozinha, ela tem falhas. Não tem problema você criar brechas para outros pontos que podem ser aproveitados,
Mas quando sua construção de história necessita que você crie um spin-off, ou um extra, ou até explique em uma entrevista qual o real significado de algo, é uma prova que você foi incapaz de ser claro o suficiente para que as pessoas consigam entender sem a necessidade disso. Esses tipos de obras só servem para render mais conteúdo, mas não uma explicação. O filme The Last, por exemplo, não serve para explicar o como Naruto ficou com a Hinata, pois ele só existe porque tinham que tentar explicar isso, ou seja, é literalmente 1h30 de filme para dizer apenas, olha, eles ficaram juntos por isso. Então não, por mais que tenham novels que mostrem o casamento da Rukia ou algo assim, como isso foi criado depois, seu único intuito é dar uma resposta como eles ficaram juntos por isso. Só que não funciona narrativamente falando, porque essa construção deveria ser feita na obra original, e não em um spin-off que conta os acontecimentos entre o penúltimo e último capítulo. Essa história toda é uma zona por culpa do autor ser mal organizado e seu plano inicial não ser exatamente ter romance, mas acabar decidindo fazer isso de última hora porque, sei lá, exigência da editora, necessidade de conteúdo extra pós-fim do mangá, ou só porque ele viu o trabalho do amiguinho. De qualquer forma, o caso é que ele realmente criou uma bagunça insana com sua obra nesse quesito, por simplesmente tentar enfiar partes de romance aos poucos e não saber desenvolver direito, e o resultado é essa briga interminável, porque teoricamente ambos os lados têm bons argumentos. Sejam os fãs Ichihime, que dizem que isso fez sentido por causa do foco ou dos sentimentos da Orihime, ou os fãs Ichiruki, porque o autor não ajudava, deixando bem ambíguo a relação de Nakama entre o Ichigo e a Rukia, e jamais desenvolver algo do Ichigo pela Orihime, e menos ainda tentar desenvolver um pouco o romance dele pela Orihime. Mas a verdade dura é que, pelo menos no mangá, Ichiruki nunca existiu. Eles eram apenas parceiros inseparáveis que não conseguiam se ver longe um do outro. Uma forma de analisar seria que a Rukia era a parceira Shinigami de batalhas do Ichigo, enquanto a Orihime se tornou a mulher que o acompanharia pela sua vida humana. Agora, se querem a minha opinião, eu digo que não é um problema shippar esses dois, mesmo que não seja canônico. Por mais que eu reconheça a verdade, eu ainda prefiro a relação Ichiruki, até porque acabou sendo melhor desenvolvida no anime, e como no mangá Ichihime só começa, mas praticamente não tem desenvolvimento nenhum, e Ichiruki até tem como ser cogitado pelas formas como o autor escreve as cenas, acho plausível considerar e imaginar isso em fics e afins, e isso é bem legal também, compensando um pouco essa vontade de ver eles juntos. Caso Bleach. Encerrado. Nossa, essa foi longa, mas eu fico feliz que finalmente acabou. Sério que você quer que eu veja isso agora? Não acha melhor deixar isso pra lá? Pera, você tá duvidando? Ok, então, a gente mexe nisso outro dia, mas temos que voltar pros casos normais. Acho que não aguento tanta coisa de uma vez só.